derivados são bem parecidos. Bem parecidinhos. Sim, sim. Beleza, vamos lá. O que nós vamos fazer aqui? Como a gente tem uma multiplicação, temos que utilizar a regra do produto. Exato, exato. Então a gente fala assim sobre a regra do produto. Derivada do primeiro vezes o segundo normal, mais a derivada do segundo vezes o primeiro normal. Isso tudo sobre esse cara só, tá? Sim, sim, sim. Isso. E agora a derivada do próximo é maravilhosa. Eu simplesmente 2 NX. Porque tu vai lembrar do que a gente conversou, a derivada do NX é o próprio É NX. na X. Isso aí. Exato. Se fosse e elevado a 2x, ou e elevado a menos x, ou e elevado a x quadrado, seriam situações diferentes. Mas como é o próprio x, então é ele mesmo, é o próprio NX a resposta. Maravilha, maravilha. Sim, sim. Agora, derivando cada um dos carinhas aqui, a derivada do x é 1, então eu nem coloco. Porque 1 vezes Sim, qualquer coisa é qualquer coisa. E a derivada de NX é o próprio NX. eu na X. Ficou simplesmente isto, que dá até para dar uma simplificadinha, porque nós temos NX ali e menos 2 NX depois, não é mesmo? Exato. Então, nós podemos juntar esse rapaz aqui com esse. É como se fosse 1 euro menos 2 euros, você fica com menos 1 euro. Então, vamos Tá. escrever primeiro esse cara e vamos só colocar o x na frente, a ordem dos fatores não altera o produto, Sim, só por uma sim, questão sim. de estética. E daí fica assim, beleza. Essa aqui é a nossa primeira derivada. Para fazer a análise de concavidade, a gente tem que derivar de novo. Então, de novo, a gente vai aplicar as mesmas regras que a gente aplicou ali em cima. Tá. Então, a derivada do x, de novo, vamos colocar a mesma coisa, derivada do primeiro vezes segundo normal, mais a derivada do segundo, vou pôr aqui dentro parênteses de novo, vezes o primeiro Beleza. normal. Pronto. Ok. E o NX é o próprio NX, a derivada, já está derivada. Exato. E agora, finalmente, colocando aqui, vai ficar novamente NX mais x NX menos NX. E daí, olha só que legal, NX positivo, NX negativo, só sobrou isso aqui Maravilha. na derivada. Né? Maravilha. Sim, Tem uma sim. boa simplificada aí na parada. Então, eu coloquei um risco só, são dois. Então, nós vamos ter x NX. Agora vem a parte interessante, que É, é fazer essa análise de onde ela é positiva e onde ela é negativa. Toda vez que tiver que fazer uma análise dessa, você vai se basear no que define uma região positiva ou negativa, que é o zero. sim. Então, tu vai falar o seguinte, que tu quer que o x e na x, por exemplo, seja maior que zero. Então, assim tu vai analisar quais são os valores de x que fazem essa sentença ser verdadeira, ou seja, que essa função aqui, que é a segunda derivada, como a gente acabou de perceber, ela é maior que zero. Então, a questão é o seguinte, cara. Não é o tipo de coisa que tu vai simplesmente isolando, isolando, isolando e chegando na resposta. É uma questão de avaliação, beleza? Tá. Então, como assim, professor? Ó, perceba. Se o x for positivo e o NX for positivo ao mesmo tempo, tu vai ter uma multiplicação de mais com mais. E a gente sabe que mais com mais dá mais, concorda? Sim. Concordo, Isso. concordo. Mas também, se o x for negativo e o NX for negativo, tu tem menos com menos. E Dá menos mais com também. menos dá mais também. Então É. seria uma possibilidade, entendeu? Uhum. A única possibilidade que não rola aqui é se um for mais e outro for menos. Se um for positivo e outro negativo. Porque mais com menos dá menos. Isso. Certo? E assim Correto, tu correto. teria uma coisa negativa aqui, que não é o caso, né? Nós queremos analisar só a parte positiva. Então, na prática, né, o que não for positivo é negativo. Quando a gente encontrar a região que deixará isso aqui positivo, toda a outra região vai deixar negativo. Ok? Tá. É óbvio, né? Maravilha. Não existe um terceiro sinal, só existe positivo e negativo. Beleza. Então tá, vamos avaliar aqui, né? Vamos avaliar separadamente. Vamos avaliar o x aqui primeiro. A gente sabe que o x é positivo quando o x é maior que o zero. Ó, Sim. e a gente sabe que o NX é positivo quando? Aqui está o ponto interessante, né? Porque para tu analisar o NX, você precisa de um pouco de conhecimento de funções, coisa que provavelmente foi revisada lá Nossa. no começo da Sim. disciplina.
Sim, sim. E eu confesso que nem de funções eu entendo, mas às vezes me embolo. Às vezes me embolo, mas eu entendo sim. Beleza. Então, o que nós temos aqui? Não se preocupe, né? É uma questão de prática. Eu também, no começo, não lembrava, mas o negócio é o seguinte: quando a gente tem uma exponencial, independente da exponencial que for, caso ela seja positiva, independente da base, eu quero dizer, se ela for positiva, se a base for maior que 1, tu vai ter um gráfico assim, ó. Tipo, um gráfico que tem uma assíntota em zero e vai crescendo exponencialmente, né? Por isso que a gente fala, o crescimento do Bitcoin foi exponencial. Exponencial. Ah, tá, tá, tá. É isso que é o exponencial. Mas a coisa é que, tal qual uma ação, né? A base é sempre zero, nunca vai ser negativo o valor, né? Então, tá aqui, ó. O exponencial, ele nunca vai ser negativo. O gráfico dele nunca é negativo, tá bom? Tá. Então, esse cara é sempre positivo. Não tem como esse cara ser negativo. Ele é sempre Não positivo. existe, não Para existe qualquer nenhum. valor. Tá. Eu ia que ia perguntar, não existe nenhum caso de exponencial negativo? Só Não se tem tu como. tiver um. Só se tu Hum. tiver um sinal de menos na frente, cara. Aí sim. Tá, 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 Aí tá, tá. sim, mas senão, como tá do jeito aqui, é sempre positivo. Dependendo do valor que tu coloque, seja negativo, positivo, zero, tu vai ter sempre que essa parada é maior que zero mesmo. Tem jeito. Sim, sim, sim. Então, Maravilha. o que controla o sinal aqui é basicamente esse cara. Né? Porque se esse cara for negativo, tu vai ter menos com mais. Se Sim, o cara for sim, sim. positivo, tu vai ter mais com mais. Porque, novamente, esse cara é sempre positivo. Tá. Portanto, a gente agora, depois dessa breve análise, a gente vai escrever isso. Que eu acabei de falar aqui. Percebe-se, então, que quem controla o sinal da segunda derivada é o termo x que multiplica. Logo, vamos escrever aqui a nossa bela conclusão. Se o x, se liga, se x maior que zero, a f é côncava. Porque Côncavo. nessa região tu tem a segunda derivada positiva. Côncavo é aquele que é um sorriso? Côncava é tipo um buraco, uma Ah, concavidade. tá. Eu sei. Tá. Convexidade é tipo um qualombo. Eu decoro pelo sorriso ou pela tristeza, sei lá. Ah, sim. Convexidade, convexa, melhor dizer, convexa. E daí tem o ponto, né, onde tu tem zero, né, a segunda derivada igual a zero. A segunda derivada igual a zero, como eu escrevi aqui, é o ponto de inflexão. Bem, eu tinha escrito, mas sumiu. Eu acho que eu falei só, então, não sei. Mas quando a segunda derivada é igual a zero, tu tens o ponto de inflexão, tá bom? Inflexão, sim, sim. Você tinha escrevido mesmo, eu lembro. Pois é. E isso ocorre quando, nesse caso aqui, quando x igual a zero. Beleza? Maravilha. Isso quer dizer o quê? Só para eu entender. Se é igual a zero, quer dizer o quê? Bem, o que tu está me perguntando, em outras palavras, o que é um ponto de inflexão, né? Exato, exato. Bem, ponto de inflexão é um ponto que divide uma região de concavidade e convexidade. Só que é um ponto que tu não tem muito o que analisar se tu vê ele sozinho. Tipo, isso aqui tu não consegue analisar direito o que é, entendeu? Eu entendi, agora entendi, sim. Agora, isso aqui tu consegue ver claramente, tem um buraco aqui também, né? Então, é um ponto que sozinho tu não identifica muita coisa, beleza? Entendi, entendi, entendi. Tá, tá. Ele costuma ser um ponto crítico que também é zero. Então, E pontos críticos, até abrindo parênteses, pontos críticos, quando a questão pede para achar pontos críticos, é apenas na primeira derivada que a gente precisa fazer? isso, a primeira derivada tem que fazer a mesma análise ali de sinal, mas com a primeira derivada, isso mesmo. Tá bom. Tá bom. Maravilha. Beleza, acho que essa aí foi de boa, compreendeu o que tá rolando aí? Sim, sim, e compreendi. Ou seja, logo nós analisamos que os dois têm a questão côncava, né? É uma função côncava, é isso, né? Porque os dois são positivos. Aham, Tá, tá bom. Aí responderia isso só, né? isso. Tá. Maravilha, nossa, foi fácil, é claro, né? Você falando é fácil mesmo. Depois Agora, mas é e ó, basicamente isso, deriva, analisa o sinal, tá? tá. E tá vendo que essas questões, elas, desculpa até cortar, Samuel, essas questões, Aham. elas valem bastante ponto. 1,5 é o máximo que eles dão de ponto. Então, eu só preciso, como eu falei para você, só preciso tirar metade da prova. Se eu conseguir dominar bastante a função e matriz já tá meio que tá legal,
Vai faltar probabilidades, mas probabilidades daí qualquer coisa a gente tenta ver. é, eu vejo, vou me administrar e ver se a gente consegue ver na sexta, não sei. Eu vou falando com você, tá? Probabilidade costuma ser um pouco mais fácil de fazer as contas e difícil de interpretar, tá? Imagino também. Eu Isso. imagino. Então Tá. tá, A gente consegue fazer a C também? claro. Isso aqui que é um pouquinho complicado. Sei lá. Vamos lá. Determine se existirem todos os valores de K para os quais a função blá 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 é contínua em todo o seu domínio. O que tu tem que fazer aqui é interpretar o problema, né? Então eu vou copiar esse negócio e tem que trazer de novo quem é a função f de x, que é essa. E agora com isso tu tem que entender o que que é ser contínua em todo, ser contínua, né? Uma função ser contínua. Tá. Utilizando do cálculo, o que nós definimos como uma função contínua precisa de três regras. Uma função é contínua se ela passar por três regras. Tá. Bem, essas regras eu vou escrever do meu jeito aqui, mas no livro ele escreve com um pouquinho mais de português mais bem explicado. Assim. Ah, não, Basicamente, não preocupa não. Tá. vai dizer o seguinte: a função, bem, para ser contínua num ponto, vamos dizer assim, porque a continuidade é sempre uma análise num ponto específico. Para ser Tá. contínua num determinado ponto, a função precisa passar nas três regras, que são as seguintes: ela ser definida no ponto, ou seja, digamos que tu quer saber se a função ela é contínua no ponto x igual a 2. Bem, Tá. a função tem que aceitar a entrada x igual a 2, porque tu sabe que existe vezes que tu não pode colocar qualquer número. Por exemplo, dentro de uma raiz quadrada, tu não pode pôr um valor negativo, por exemplo. Sim, sim. Então, a primeira função tem que ser definida no ponto, ela tem que existir. Segundo, o limite no ponto deve existir. Tá. O que seria o limite? Eu sei que ela passou pouco isso lá na aula, mas o que seria? Limite é uma conta, tipo derivada, assim, uma conta nova que tu tem que aprender a fazer. Tá. Como eu resumi, assim, mas basicamente é tu ver a tendência do valor da função quando ela vai para um ponto. É uma tendência, não é o valor no Se, ponto. E se ela sim, tende a subir ou descer? não, é o Não. valor que ela está tendendo mesmo. Tá Tu bom. já vai ver, eu vou te mostrar, mas novamente, né? Só Uhum. o assunto de limite são umas 20, 25 horas de aula, então Meu bastante Jesus coisa. amado. Aham. Vamos lá. Agora o terceiro ponto, né, que precisa também passar é o seguinte: o valor da função no ponto, que no caso é a primeira regra, deve ser igual ao valor do limite. Ou seja, o valor que Uhum. tu tem na primeira regra tem que ser igual ao valor que tu tem na segunda regra. Beleza? Tá bom. Beleza. Então, às vezes, tem função que passa na primeira regra e não passa na segunda, passa na segunda e não passa na primeira, passa na primeira e na segunda, mas não passa na terceira, porque tem valores distintos de uma coisa para outra, beleza? Na Tá. realidade, aqui, a gente não tem valor nenhum, porque a gente tem um K arbitrário. A gente tem que controlar, definir o valor desse K para que a função seja contínua, ok? Ok. Então, vai ser uma análise aqui por meio de fazer uma continha. A gente vai ter que fazer uma continha entendendo essa regra. Tá? Agora Tá que tu bom. entendeu a regra, a gente pode começar a fazer aqui. Bem, uh, eu não tenho como te passar limite em meia hora, velho. Mas eu Não vou se te explicar preocupa. por cima, sim, tá bom? Tá Por bom. hora, o que a gente tem que fazer é que essa função ela seja definida no ponto. Qual é o ponto aqui que controla a continuidade da função? É o 1, ponto x igual a 1. Por quê? Porque está escrito aqui, ó. Veja Tá. que essa função ela tem uma mudança no 1 e nos outros valores. Por quê? Porque se o x for diferente de 1, quem está valendo é essa função. Por exemplo, se eu pegar o x igual a 1,5, ou se eu pegar o x igual a 1 trilhão, quem vai valer é a f de x, que é essa. Ok? Tá. Eu tenho que fazer minhas contas baseadas na f de x, que é essa conta aí. Agora, se eu estiver pegando o valor de x igual a 1, exatamente igual a 1, quem vale é a de baixo. Essa conta aqui. Tá Ok? bom. Tá. Então, beleza, são duas situações distintas, mas para ela ser contínua, no ponto x igual a 1, tem que ser igual. É
É basicamente o que eu escrevi aqui. Ah, sim, sim, tem que ser igual. Tem Sim, que dar o sim. mesmo valor, entendeu? Tanto para essa quanto para essa eu tenho que ter o mesmo valor do x igual a 1. Para todos os outros pontos da função tá tranquilo, ela é contínua porque essa função aqui é contínua. Então o único ponto de análise aqui é o x igual a 1, ok? Tá bom. Apareceu uma Ok. conta dessa, você já entendeu. Você só vai ter que se preocupar com o ponto que está aqui no enunciado mesmo. Agora, como é que a gente vai fazer? Bem, a primeira conta é ver se a primeira coisa a se analisar é ver se ela é definida no ponto. E de fato ela é. Se a gente está analisando o x igual a 1, ela está dizendo que quando o x igual a 1, quem manda é essa função aqui, beleza. Então, por hora, na realidade, a gente não sabe qual é o valor do x igual a 1. E esse é o ponto aqui. A gente não sabe porque a gente vai ter que descobrir o valor do k para ver qual é o x que torna essa função contínua. Tá E na bom. prática, dependendo do valor do K, tu vai ter uma situação assim, olha só. Vou fazer bem largado aqui, mas tu vai entender. Tu tem um gráfico assim, aqui é o 1. Né? Tu tem um gráfico aqui, por exemplo. Tu vai ter um outro gráfico aqui. Só que dependendo do valor do K, ele vai estar aqui em cima ou aqui embaixo. Para ser contínuo, ele tem que estar encaixadinho aqui, entendeu? Tá bom. Tá Isso que bom. está acontecendo. Então, é só isso. Então, ela vai ser uma função normal, mas para ser contínua não pode ter esse buraco aqui. Graficamente é isso que está acontecendo. Então nós vamos encontrar o K, esse valorzinho aqui, que faz ela ficar encaixadinha com o resto da função. Beleza? Beleza. Isso é o que a gente faz normalmente nesse tipo de conta. Então, na prática, é isso que está acontecendo. Então, a gente, como estamos analisando o x igual a 1, a hora que eu substituo aqui o 1, exatamente 1, tu vai ficar com ln de k ao quadrado menos 1. Beleza. Esse é o valor da função definida no ponto. Aí, dependendo do K, ela vai ser contínua ou não. Agora, como é que a gente vai, então, descobrir o valor do K? Vamos utilizar da segunda regra, porque o limite deve existir. E o limite é uma tendência. É uma tendência ao valor. Não é o valor exatamente como posto aqui, x igual a 1, mas sim uma tendência do valor. Como a função se comporta quando ela tende a 1. Não quando ela é igual a 1, mas quando ela tende a 1. Tá. E se a gente analisar o enunciado aqui, né, nós vemos que a função, quando ela não é 1, né, ela se comporta por meio dessa equação aqui. É o que está dizendo aqui nessa primeira linha. Exato, exato. Sim. Ou seja, quando eu tiver o 0,9999999, ainda está valendo essa função. Sim, sim. For 1, vale essa. E quando for 1,0000001, vale de novo essa aqui. Ok? Tá, tá, tá. Como o limite se trata de tendência, na prática eu vou ter que aplicar o limite de x tendendo a 1 nessa função aqui, para eu ver qual valor ela vai ter. Sacou? E esse valor que aparecer do limite aqui, pela terceira regra, vai ter que ser igual a isso. Ok? Tá bom. Então, na Caramba. prática, o que eu vou fazer? Vou aplicar o limite nessa função, vou chegar numa resposta, e essa resposta aqui eu vou forçar que seja igual a isso. E daí, com uma continha, eu consigo encontrar o valor do K, que vai causar a continuidade da minha função, beleza? Tá, entendi, tá bom. Agora vem o ponto, né? Como fazer um limite? Não é difícil. A princípio, se não houver indeterminações, que é o caso aqui, é bem fácil. Porque na prática vai ser só colocar o x igual a 1 ali. Na prática é isso. O que ocorre é que muitas vezes mesmo, não é só colocar o valor. Tu vai precisar resolver uma conta, fazer álgebra, fazer alguma manipulação, alguma simplificação na tua equação para conseguir colocar o valor. Isso é o que com frequência acontece. Mas nesse caso Tá, aqui, ele pediu o limite, aqui tu só joga um e pronto. Então se a gente só jogar um e pronto e não tiver problema, a gente vai ficar com 1 elevado a 1 menos 2 elevado a 1, certo? certo. Só joguei um ali. E pronto, então vai ficar 1 e na 1 menos 2 e na 1. A gente já sabe que vai ficar com menos e na 1. Conta básica. Correto. Sim, sim. Beleza. Então a gente acabou de encontrar que o limite é esse valor. Pronto. Esse é o limite. Tá. Beleza. Agora, tem limite. Tá aqui.
Passou na segunda regra. Agora, para que a função seja contínua, tem que passar nas três. Então, o valor da função no ponto deve ser igual ao valor do limite. Deve ser igual. Esse é a situação aqui. Nós precisamos igualar. Então, nós vamos igualar essa, é o valor da função no ponto, com essa, é o valor do limite. Tá. Ok? Certo. Então, é uma Ok. matemática bem de ensino médio, na real. Não precisou derivar nem nada, né, na prática. Não precisou derivar. Exato. Então, não teve nada demais. Agora o negócio é o seguinte, como é que eu faço para isolar o K? Para tirar ele daqui de dentro e chegar em alguma coisa do tipo K igual a algo. Isso não é cálculo. Você conseguiria fazer? Ah, bom, com a regra LN, é isso que eu te falo, às vezes me confunde. Se eu não me engano, eu lembro, tem uma regrinha que dá a derivação da LN, que acho que é dividir. Não, a gente não vai Esqueci. derivar, porque daí tu está Então, pois transformando é. a função em outra coisa. A gente Pois só é. tem que isolar o K. Então, isolar o K nesse caso é tirar o K de dentro do LN. Bem, o LN é uma função especial que tem uma série de propriedades. Né? Que nem as matrizes têm propriedades, as funções também têm. Sim. Logaritmo, né? O logaritmo tem uma série de propriedades, o LN é um logaritmo. Então, a propriedade que a gente vai utilizar aqui é a propriedade da função inversa. Que é o seguinte, quando eu aplico uma função inversa, ela acaba se destruindo. Por exemplo, se eu tenho x ao quadrado, se eu aplico a função inversa, que é a raiz de x, né, acaba sobrando só o x, concorda comigo? Porque na prática, se cortam esses dois caras, sobra só quem está dentro. Correto. Sim. Vou aplicar a mesma coisa aqui. Quem que é a função inversa do ln? É elevar ao e, porque o ln é o logaritmo natural, que é a mesma coisa que o logaritmo do e, desse mesmo e que está aqui. Tá. Tá? Então, a gente aprendeu na escola que quando a gente tem um log de uma determinada base, vamos colocar um número aleatório aqui, se eu elevo esse log a essa mesma base, poderia ser o número 10 aqui, que é o log das calculadoras, e eu coloco 10 aqui, acaba só sobrando x. Ok? Essa conta toda é x, tá? O carinha que ficou aqui dentro, ok? Ok. Então, pro nosso caso aqui é a mesma coisa, como é um ln, eu vou levar aí e vai sobrar só o x. Tá bom. Então, acho que tu pegou a ideia. Eu vou levar aí aqui. Só que se eu elevo de um lado, eu tenho que levar dos dois Levar lados do para outro. manter a igualdade, certo? Sim. Então eu vou Correto. elevar aí dos dois lados. Bem, aqui nesse primeiro caso, fica bem legal, porque a gente corta e vai sobrar só quem está dentro. Vai sobrar o próprio k quadrado menos 1. Agora, o que, que acontece quando eu tenho um e elevado a e elevado a 1? Então, o que acontece é que não tem muito o que fazer. É mais ou menos isso mesmo. Vai ter que deixar assim. É o e do menos 1. Tem o que fazer. Caraca. É. Uma coisa do elevado do elevado. Tem jeito, tá? Tá. Daí, agora, virou matemática básica, porque para isolar o K, passar um para outro lado, fazer raiz quadrada e pronto, né? Então, a gente vai fazer isso. Exato. Fazer o E na menos E. Bem, é que E elevado a 1 é o próprio E, né? Qualquer coisa Sim. elevada a 1 é ele mesmo. Então, tu pode deixar E elevado a menos E mais 1, né? Porque o 1 veio para outro lado. E tu faz a Correto. raiz quadrada. Nesse caso, precisa colocar o mais ou menos na frente da raiz quadrada? Ou não Bem, tem necessidade? a Tem? questão é o seguinte, né? O que a gente está pensando aqui? A gente está pensando num cara que está dentro do ln ao quadrado. Sim. A questão é que, pô, agora tu me pegou se precisa ou não, é porque tá ao quadrado, então tanto faz, né? Vai ficar negativo ou positivo na prática quando entrar aqui, ficaria positivo, porque tudo ao quadrado fica positivo. Tá. Tá bom. Faz sentido Ah, mesmo. então, não sei, né? Eu acho que não precisa, mas se tu quiser, põe, porque errado não tá, né? É, né? Eu acho que ela não vai levar em consideração se não colocar também. Eu não sei. Mas eu acho que, na dúvida, qualquer coisa eu ponho. Mas, assim, o importante é que eu entendi. No caso, não tem o que fazer, é isso, né? Esses são, vamos dizer assim, os dois valores de K que tu Tá. pode colocar na função que fazem ela ser contínua. Para esses dois valores ela fica contínua, tá bom? Maravilha. Entendi. Você pode só A, voltar um pouco. Pode claro, falar, pode falar. é que. Não, eu tava tentando pensar uma coisa, mas eu acho que é isso mesmo. Qual que é a dúvida?
Não, eu só queria rapidinho repassar o negócio do Alien lá, que tu falou, que, Tá? Isso aqui é uma regra do ensino médio. sim, Depois eu posso te eu passar sei. um livro lá que tem uma série de regras de potência e logaritmo para tu lembrar, porque, novamente, né, os caras aqui não gostam muito de relembrar essas coisas. Não gosto mesmo. Então, o que que acontece, né? O logaritmo tem várias regras. E o logaritmo, ele, na álgebra, ele serve para que a gente tire expoentes das variáveis. Então, às vezes, a gente tem coisas que a variável está na parte de cima. Por exemplo, sei lá, 2 elevado a x igual a 8. Eu quero, eu quero saber qual é o valor do x. Sim. Então, eu uso o logaritmo para isso. Vou usar Pra o você log. igualar as bases, né, assim por dizer, e conseguir Isso, achar o exponencial. isso eu igualo. Por exemplo, usar o log de 2 aqui, log de 2, daí na prática existe uma regra que manda esse x para fora, porque toda vez que tu tem uma coisa no expoente, né, sai para fora. Então o log ele serve para esse tipo de situação, tá? Para tirar Tá. variáveis do expoente. Então aqui, como a nossa variável estava dentro do log, o k estava dentro do ln, eu tive que utilizar essa propriedade para tirar ele de dentro do ln, ou seja, aplicar a função inversa dos dois lados. A gente quer tirar, a gente normalmente aplica a função inversa, tipo aquele exemplo do x quadrado que eu te dei. E é isso. Sim, sim, aí tu cortou, aí cortou o E com LN, aí sobrou o que tá no parênteses, e o outro lado continuou, porque E elevado a E menos um não tem muito o que fazer, mas daí só tem como considerar que E elevado a E menos um é igual a E elevado a I, né? A menos E, no caso. Acho que eu entendi. Tá. Tá bom. Então, aí fez a questão da matemática, passou um pro outro lado, jogou a raiz quadrada, ok. Ok. Beleza, tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Então tá bom. Bem, acho que essa era a questão 5, né? Tem alguma outra coisa Essa que tu daqui quer tem, perguntar? com certeza. Ah, cadê a outra prova? Se tu puder colocar a prova aí só pra. Vou pôr a questão 6 aqui. Tá, Também é cálculo. com certeza é. Agora que tá parecendo que é. Não, não é duas variáveis, não. Não, é uma só. Tá Determine os bom. pontos críticos da função. Está falando agora de primeira derivada. Ok. Seja Ah, f uma função real que satisfaz as seguintes condições. Mas é verdade, tem duas variáveis, tem tem x e duas y. variáveis. É. Determine os pontos críticos da. Porra, mas isso. Bem, tu faz mestrado, né? Mas assim, é isso que eu ia te falar. Faço mestrado, porém, eu tive essa questão de duas variáveis, isso aí também eu sei como fazer, tá? O problema é que eles não exigiram nada de matemática, entendeu? Não, não, mas eu Matemática, quero pô. dizer assim, é que esse assunto não é assunto de secundário aqui de Portugal. Ah, é? O que a gente estava vendo agora há pouco ainda era. Mas esse aqui já é assunto de graduação, entendeu? Ah, Então, entendi, na entendi. graduação, é comum um cara que faz economia, administração, ver esse cálculo de duas variáveis. Então, só por isso que eu Entendi. estava tentando lembrar se tu fazia mestrado, porque costumam. Caso faça, mas eu só vi isso, confesso, eu vi isso aqui. Claro, Aqui. claro. Ninguém vê isso em ensino médio nenhum no mundo. Determine os pontos críticos da função. O que a gente vai ter que fazer aqui tem a ver com o que eu te falei, né? Lembra que tu me perguntou sobre os pontos críticos e eu falei que tu tinha que derivar, né? Lembra disso? Sim, sim, sim. Lembro que é a Agora primeira derivada ele não deu a função, mas ele deu a função derivada já. já deu a derivada. Tanto Essa de x quanto função, de y, né? ela é uma função que depende de duas variáveis, x e y, exatamente. E quando tu tem uma função de duas variáveis, tu tem na prática uma coisa tridimensional, né? Por exemplo, uma coisa assim, né? Sei lá, objeto tridimensional. Nesse caso, então, esse aqui seria o z. O z é f de x, y. Tá. Ocorre que para tu analisar um ponto crítico, não dá para tu analisar só em uma dimensão. Senão tu vai perder informações, precisa analisar em duas. Por isso que tu precisa da derivada nas duas dimensões, em x e em y, beleza? Beleza. Agora vem a questão do ponto crítico, que vale tanto em uma dimensão quanto em duas. Vou escrever aqui para tu poder lembrar depois na hora que tu for ler. Para obter o ponto crítico, devemos derivar e igualar a zero. Tá. Beleza, beleza. Então, a derivada já está feita.
Agora a Só gente falta precisa igualar a zero. zero, exatamente. Então a gente pega aqui, ó, isso eu vou ter que deixar tu fazendo, hein? Tá. Pega isso aqui e vai dizer então que esse carinha é igual a zero e esse aqui também. Eu recomendo você começar pelo segundo, que ele é mais simples, né? Sim, sim. Bem, eu preciso ir no banheiro rapidinho, então quando eu voltar, tu me diz o que tu conseguiu concluir. Lembra que às vezes não é só você isolar o x ou o y, né? Também você analisar essa parte aqui, se for zero, fica zero. Aquela ali também. Análise mais por cima, não só isolando a letra. Então, O que eu ia fazer aqui, no caso, como eu tenho que igualar a zero, eu ia passar pro outro lado pode o começar com denominador. isso. Pode começar Tá, com isso. Tá, tá já ok. volto. Tá bom. E aí, conseguiu fazer? Então, eu tô tentando fazer a primeira lá, 2y mais um, Tu e a devia ter outra começado pela segunda. eu comecei, Ah, é? mas eu não sei se eu fiz certo, pelo amor de Deus. Eu sei que é complicado, mas é como eu te falei, Samuel, meu cara, sei lá,
Mas ainda mais com a divisão assim para passar para outro lado, às vezes eu fico meio confuso, eu confundo isso. Enfim, né? O que eu fiz aqui, posso falar? Só Claro. começando Pode pela mandar uma segunda? foto aí se tu quiser também. É, peraí, então. Eu fiz de duas formas, então não sei qual que é que tá certo. Peraí. Não sei se você vai conseguir ver. Olha, a primeira que eu fiz foi jogar o x mais um pro outro lado, aí troquei o sinal. Aí depois eu risquei porque não sabia se estava certo. Eu acho que tá errado. Tá certo fazer isso. Aí Tá tu vai certo, ficar mas só com 2y mais um igual a zero. dois y, Mas, do nada sumiu. Era o que era x virou y. Que aqui é y. Ah, tá falando dessa aqui, tô viajando. é dessa aí. Aí Exato, tu só dessa jogou aí. pra lá, Troquei o daí sinal. supostamente tu. Ah, tá, mas tu cometeu um erro, né? Porque se tu joga o x mais um pra lá, ele vai pra lá multiplicando o zero. Então, Ah, vai tá. ficar zero, sacou? Eu ignorei o zero. É, Entendi. não pode. Tu não tá jogando pra lá com o número um aqui. Se tivesse o número um aqui, beleza, daí ficaria 2x igual a x mais um. Porque Entendi. multiplicaria um por x mais um. Só que como tu tá multiplicando zero por x mais um, vai ficar zero, entendeu? E se eu cortasse, fizesse assim, ó, 2x, 2x seria 2x mesmo, né? X Não pode vezes cortar x. porque tem soma embaixo e não tem em cima. Ah, Só tá, pode ok. cortar quando tu tem as mesmas coisas idênticas, senão não dá, tá? Tá bom. Então, mas o que tu fez estava certo. Se tu passasse para lá multiplicando, tu ficaria com 2x igual a zero e tu concluiria que para essa derivada aqui ser zero, então x tem que ser zero, né? Sim. O que é X tem que meio ser zero. óbvio, porque se tu coloca zero aqui, fica zero dividido por um, que vai dar zero. Então, é isso. Beleza? Beleza, Beleza, esse é um entendi. ponto crítico. Ah, tem uma outra situação meio tensa aqui, que é se o x for mais ou menos infinito também, né? Daí ficaria com infinito dividido por infinito e tal. Mas a princípio a gente não vai lidar com essas situações mais cabulosas aqui. Muito provavelmente a tua prova vai se ater a situações algébricas de manipulações simples, like Exato. ensino médio, assim, tá? Então, por hora a gente só concluiu a coordenada x igual a zero aqui. Tudo bem. Veja que é uma coordenada, não é um ponto, né? Porque o ponto aqui é x, y e z, né? Então nós Sim. estamos buscando as coordenadas x, y, que são o ponto que fazem parte do ponto crítico. Tá. Outra coisa que você pode fazer é o mesmo aqui neste lado, né? Você pode passar o x mais um para o outro lado multiplicando, você vai chegar aqui 2y mais 1 igual a zero, pela mesma lógica. Isolando y, você vai ficar com menos 1 meio. Menos um meio. É. Então tu tem esses dois valorizinhos aí que caracterizam o ponto crítico. X igual a zero, y igual a menos 1 meio, beleza? Tá. Bem, ele está pedindo aqui, determine os pontos críticos da função. Bem, isso é um ponto crítico, né? Só que tem uma outra situação também que pode definir um ponto crítico, tá? Ela é uma situação um pouquinho mais aleatória, né? Mas é importante levar em conta. Que são os pontos que fazem explodir os valores aqui. Não só igual a zero, mas também os pontos que fazem explodir os valores. Ou seja, o que eu quero dizer com explodir? Se o x fosse igual a menos um, tu ficaria com divisão por zero, certo? Sim. Menos um mais um é zero, tu teria divisão por zero. Então, isso também é um ponto crítico, tá? É um ponto que deve ter a sua atenção, porque causou uma explosão na derivada. Fez Tá. ela ficar vertical na prática, graficamente era isso que aconteceria. Uma curva normalmente é uma coisa assim. Só que quando dá um infinito, ela vira uma parede. Então isso aqui é uma situação um pouco interessante de se analisar, tá bom? Por isso que tu tem esse outro ponto crítico x igual a menos um, tá bom? Tá. Ele vale tanto Entendi. nessa quanto nessa, né? Que tu reparar também tem o. Então são essas coordenadas aí de ponto crítico, tá? X igual a zero, x igual a menos um e y igual a menos meio. Essa seria a sua resposta, beleza? Tá bom, caramba. Tá.
diria isso, para x, diria que os pontos críticos são -1 e 0, para y, só o -1/2. É uma forma de tu expor a resposta. Tá. Então, lembrando a análise que tu tem que fazer com o tipo de ponto crítico, pega a derivada igual a zero e também verifica os lugares onde a derivada pode ir para infinito. Basicamente, são aqueles valores que fazem a derivada dividir por zero. Bom? Tá bom. Então, muitas coisas a ser avaliada, tá? A tua prova é quando mesmo? É sábado. Sábado, é. Apesar de eu ter te mandado aquela apostila, né, bem interessante, eu estava pensando melhor, use ela só para tentar se basear na busca de respostas dos problemas dessas provas, porque Sim, de fato sim. não tem como tu ver toda a matéria, né, mas tem como tu resolver o máximo de questões das provas possíveis. Acho que isso Exato. aí vai te ajudar bastante. Apesar de que uma prova para outra, pelo que eu estava avaliando quando tu me mandou, as questões são bem diferentes de uma para outra, né? Eles são bem chatos, Eles Questões que não. envolvem coisas completamente diferentes, assim. Exato. Beleza. Agora ele está pedindo aqui, se possível, caracterize os pontos críticos da função. Essa questão de caracterização é meio tensa, tá? Eu vou até te mostrar, tu vai se assustar. Deixa eu pegar lá na minha apostila. Não é nem na Olha. apostila de cálculo 1, é de cálculo 2. Tá. Deixa eu pegar aqui, tá na parte de extremos de uma função de duas variáveis. Matriz. Isso gosta de matriz, mas dessa aqui você não vai gostar, não. Por aqui, isso aqui, ó. É um teorema da matemática que envolve uma matriz chamada matriz hessiana. Aí, Matriz hessiana. Matriz hessiana é quando tu. Posso tentar falar? claro, Ó, só para lembrar, tá? Eu sei que quando eu fiz matriz hessiana, o que eu tinha que fazer era fazer isso, né? Quando eu fiz, era um exercício que eu tinha que fazer duas derivadas dos dois valores, ou seja, a primeira derivada de x, segunda derivada de x. Primeira derivada de y, segunda derivada de y. Aí depois, eu derivava y na derivada de x e depois derivava x na derivada de y. Depois que eu obtivesse todos esses resultados, tinha uma fórmula da matriz hessiana que eu tenho que ver. A fórmula não, né? Tipo, como que tu faz essa matriz? Aí, se não me análise. engano, como se não me engano, era a segunda variável de x, a primeira, a segunda variável de x, do lado era variável de y no x, algo assim, depois segunda variável de y, depois variável de y no x, algo assim. Aí tu fazia a multiplicação dela, dessa matriz, e achava o determinante, assim por dizer. Algo assim. É isso aí, ó. É isso Exatamente mesmo. isso. Tu vai ter que fazer derivadas, colocar os valores dos pontos críticos e fazer o determinante e analisar o valor do determinante. Se o determinante for positivo e o θ grande ali for menor que zero, o θ grande é o primeiro termo da matriz. Tu tem o máximo relativo. Se for outro caso, mínimo relativo. E assim vai. Ou seja, é assim que tu caracteriza um ponto crítico, tá? Tu vai verificar se é um ponto de máximo, mínimo ou um ponto de Cela. Né? Tá. Mas para isso sim tem que fazer essa matriz, tá bom? Então, como tu mesmo falou, tem que derivar de novo, né? Ok. Então nós já temos as derivadas, a gente vai ter que derivar de novo o que a gente já tem. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, né? Vamos ter que fazer as derivadas de novo. E aí? Te pergunto, né? Tá. Essa derivada aí tu conseguiria fazer? Olha, tem uma regrinha para fazer derivada Divisão. com divisão, pois, se eu não me engano, quando tu deriva, quando tem que fazer divisão, vamos supor vamos supor, tá? Que em cima é x e embaixo é y, só para explicar a derivada. Aí eu faria a derivada de x vezes a de baixo, que é y, ou seja, a derivada de x, que é de cima, vezes o valor de baixo, que é y, menos o valor de cima não derivado vezes o valor de baixo derivado, dividido pelo valor de baixo ao quadrado. É isso? Ah, sim, isso aí. Decorou e tá bom demais, velho. O problema é que assim, né, como eu te disse, como eu não vi isso há muito tempo, eu estudei, tentei decorar, o problema é fazer mesmo. O problema é fazer esse cálculo. Mas vamos lá, vai. Acho que não vai ser tão difícil, não. Aham. Bem, tu pode tentar fazer uma. Bem, eu vou fazer uma, daí tu tenta Tá, fazer a outra, beleza? tá bom, tá bom.
Beleza. Outra coisa, velho. Uhum. Depois da nossa aula, tu poderia me avaliar lá no SuperProf? Então, não avaliei. Eu pensei que Bem, tinha avaliado. não apareceu, cara, mas tu avaliou. Tu avaliou nos dois links? Eu avaliei no link que tu me mandou, se eu não me engano. Tem Pode dois deixar links aqui. lá, né? Tem dois links, mas eu queria que tu me avaliasse no link que aparece quando tu entra lá no painel de controle, daí tu vai ver lá eu lá, né? Ah, Aproveita já e confirma a aula que eu marquei para quarta também, beleza? tá. Aí vai aparecer lá avaliações, aí tu pode me avaliar, que aquela avaliação é um pouquinho mais importante, mas você pode copiar a outra avaliação que você fez e pronto, tá? Não tem problema. Pode deixar, pode De deixar. toda forma, eu vou derivar a primeira, que é um pouquinho maior, né? E daí Sim. tu faz a derivada da outra. O que ocorre é o seguinte, né? Tu tem que fazer duas derivadas, Sim. porque tu vai derivar em x e em y, né? Só que tem um segredo. Tá vendo aqui essa derivada, que pode notar aqui em x e em y, né? Uhum. Tem aqui essa outra que é em y e em x. Correto, sim. Elas são a mesma. A resposta é sempre igual das duas. Então tu não, Falaram isso. Mas tu não precisa fazer? não Tipo, precisa. tá. Então, por exemplo, aqui eu vou derivar essa aqui em x. Daí, pela regra, eu vou ter a d2f e x ao quadrado, algo assim. Daí, se eu derivar em x, como tu falou, é a derivada de cima vezes a de baixo, só que aqui em cima não tem x, né? Então, como tu já deve ter aprendido, quando tu está fazendo uma derivada parcial, a letra que não é aquilo que tu está derivando, que no caso é o x, ela vira uma constante, não é mesmo? Exato. Vira Então, constante. fica zero, fica zero. Exato. Então, a primeira parte não importa. Agora vem a segunda parte, que é menos a derivada de baixo. Bem, qual que é a derivada de baixo? Tem toda uma técnica para fazer a derivada aqui, mas eu vou me adiantar. Vai Não ficar tem problema. 2x mais 1. Vai ficar isso a derivada daqui, tá? Fica 2 vezes x mais 1. É como se tu estivesse derivando x ao quadrado. Não é 2x? É isso, é isso, é isso. Mais 1 ao É quadrado é isso. 2x. Beleza. Tá. Já E entendi, agora a Maravilha. de baixo ao quadrado. Então, como já estava ao quadrado, vai ficar a quarta por regra de A potência. quarta. Exato. Eu vou também fazer essa derivada ali que sempre fica igual, né? No caso, como essa aqui foi derivada em x, agora eu tenho que derivar ela em y. Ela em Y, exato. Então, E essa derivada que a gente vai fazer de x, que a gente fez de x, a gente vai fazer y, é sempre a primeira, né? A gente pega a primeira e vai derivar agora em y, é né? a Às vezes primeira vem que vai confundo. aparecer lá na matriz, né? Exatamente. Exato, exato. Tá. Isso. Então, agora vamos derivar em y uma parada aqui. Apesar de ser uma função que ela tem a parte de baixo, né? Ou Uhum. seja, uma função racional, a gente não vai fazer a regra do quociente, uma vez que a parte de baixo não tem y, né? Porque agora eu Que estou ela é uma derivando em y. constante. É, Então ela é uma constante, exatamente. Então vai ser simplesmente a derivada da parte de cima, que é 2, sobre a exato. parte de baixo, normal. Pronto. Eu fiz a minha. Agora tu tem que derivar essa aqui em y, tá bom? Isso aí ficou Tá. fácil demais. Qual que é a Ah, mas derivada? daí eu vou derivar em y aqui é tudo constante aqui? Isso. Exato. Vai dar quanto então? Então, é isso que eu fico na dúvida, porque se tem 2x, tá multiplicando, eu sei que de baixo eu mantenho, e de cima eu deixo só o 2, será? Ou Sim. tiro tudo? Uma constante é zero. É zero, exato, exato. Então a resposta é zero dessa derivada. É tudo zero, é. Eu não vou manter nada aí. Pronto. Então nós vamos ficar com a nossa derivada em y, que é um dos termos lá da matriz hessiano, zero. E agora derivar x no y, aí Aqui já tem fica. todas as derivadas. Já está tudo Já feito. tá tudo, é verdade, é. É Já temos, igual, é. ó, temos todas as derivadas para por aqui. A derivada 2 vezes x está aqui. A derivada que tu deriva 2 vezes em x está aqui. Sim. A derivada que tu deriva uma letra, outra em outra letra está aqui. Que é a mesma resposta para as duas, né? Mesma resposta para as duas, isso mesmo. E E outra é zero. outra é zero. Então agora a única coisa que tu precisa fazer A multiplicação, né? Em é x. determinante, exatamente. Então, para fazer um determinante, é sempre a diagonal, multiplicação dos termos da diagonal principal menos a multiplicação dos termos da secundária. Isso. Vai E ficar aí, zero. Aqui vai ficar. Vai multiplicar o diagonal aqui.
Menos 2 vezes x mais 1 multiplicando com zero, que vai dar zero. Eu tô errado. Que tá multiplicando por zero. Cortou, Samuel. Não, tô falando pra tu continuar a conta. Ah, tá, então. Aí esse menos 2 vezes x mais 1, eu vou multiplicar ele por zero na Essa parte diagonal tá certa, aqui. que é outra. Dá zero, exato. Ah, então, pois é. A outra Ah, meu Deus, isso aqui é complicado. É, vou ter que multiplicar aqui. Quando eu tô multiplicando, não sei se eu posso fazer isso, mas ia dar 4 aqui em cima, como são dois, é tudo igual. Não sei se a gente pode cortar, mas acho que não. Não, você não pode. Quando você está fazendo a multiplicação de frações, que é o caso ali, é o de cima com o de cima, ou de De baixo com o de baixo, baixo. eu ia falar isso a segunda opção, ou cortar ou fazer, ou seja, vai dar 4 sobre x ao 4 menos 4. É, porque é menos a diagonal secundária. Ah, é verdade, tá. Eu coloco a soma depois. Ah, x a quarto? Isso. Isso, Somos exato. expoentes. Bases iguais somos expoentes. Exato, bases iguais são meus expoentes, exato. Isso. Então esse é o delta. E o tetão é o primeiro cara lá. Então é aquele primeiro da Xiana, né? Isso. Agora o que tu tem que fazer é avaliar mediante os pontos críticos. Que foram esses pontos que a gente analisou aqui. Menos Então, 1, 0. vai pegar essa conta que a gente acabou de resolver e jogar esses valores. Os valores de x e os valores de y. Aqui a gente só tem os x's, né? Felizmente, isso facilita bastante, tanto Sim, na expressão do determinante quanto na do tetão, só tem x. Então tu só vai precisar maravilha. do menos 1 e o 0 para fazer a avaliação do que são esses pontos críticos, tá? Sim, sim. Então, por exemplo, quando a gente jogar o menos 1, a gente vai ver que Vai dar zero embaixo. é verdade, vai dar 0 e o delta vai ficar infinito, e isso é uma cagada, né? Então não tem nenhuma avaliação aqui para infinito, então bem, se bem que deu um infinito positivo, a gente pode até pensar sobre isso, mas vamos excluir essa avaliação por hora, tá? Porque infinito é uma droga, depois eu penso nisso, daí eu te trago uma resposta. O importante está aqui no zero. Tá. O que vai acontecer quando a gente jogar zero para x? Aqui o delta Menos 1? uh, vai ficar, vai ficar menos 4 a resposta. Os 4 quer dizer isso. Isso, porque aqui é zero, vai ficar menos 4. E o tetão vai ficar menos 2 dividido por 1, o tetão vai ficar menos 2. Então, para concluir a aula aqui, a gente tem que o delta é menos 4 e o tetão é menos 2. Então, o que vai rolar? A gente vai olhar aqui a situação onde o delta é negativo. A gente tem a situação do delta negativo aqui, ó. Se o delta for negativo, a função tem um ponto de Ponto cela. célula. Então a gente acabou de concluir qual que é o zero, beleza? O ponto de cela. Agora vamos fazer a avaliação do ponto mais treta, né? Que é esse, o menos 1. O que vai acontecer é que as duas vão dar infinito. Só que as duas vão dar infinito. Bem, a primeira o delta vai dar infinito. O teta eu vou ter que fazer uma avaliação. Isso que é o ruim. Normalmente quando a gente tem essas indeterminações nesses caras, a gente acaba excluindo. Então por hora é melhor excluir, porque eu acho que eles não iam cobrar uma coisa tão tensa assim de Eu vocês. ia. De infinito É assim. isso, ó. A gente concluiu que esse único ponto, que é o ponto x igual a zero, né? Veja, tem que tomar cuidado com isso. É o ponto x igual a zero, y igual a menos 1,5. Porque o y faz parte do ponto crítico, entendeu? Sim, Apesar dele sim, não sim. ter aparecido aqui na hora da conta, mas ele faz parte do ponto crítico. Tá. Foi o único y crítico que a gente achou. É um ponto de cela, ok? Ok, ok. Então, essa é a avaliação do ponto crítico, que ele estava Ponto pedindo na célula. questão. Caracterize o ponto crítico é um ponto de cela. Beleza? Sim. Aí tem Beleza. essa C, mas daí depois qualquer coisa a gente vê na outra A aula. gente tem outra aula. Mas É, basicamente vai fazer a substituição de x por 2y mais 1, tá? Aí vira uma conta de uma variável só, beleza? maravilha. Tá. Então tá bom. Caramba, hein? Mas isso aqui É, não é tão fácil, não. Vou te falar, viu, Samuel? não, Putz.